A primeira aula de farmacocinética vai ser sobre absorção e distribuição de drogas. Basicamente, quando a droga é administrada a um organismo, ela tem 3 fases distintas. A primeira fase é a biofarmacêutica, a gente não vai falar dela agora, mas tem a ver com a dissolução do comprimido ou da cápsula, ou a diluição do líquido que você usou dentro do estômago. Então é a fase que apresenta o princípio ativo, que é a droga, ao organismo. A segunda fase é a fase farmacocinética, que é o que nós vamos ver nessas 2 aulas. Basicamente, farmacocinética, ela vai estudar o caminho que a droga percorre dentro do corpo, até chegar ao local onde você quer que ela atue. E a fase farmacodinâmica, que é a terceira, é o mecanismo de ação da droga, a interação da droga com o organismo. Então, em outras palavras, farmacocinética é o que o organismo faz com a droga. As modificações que acontecem na molécula de droga dentro do organismo para ela chegar até o local de ação e depois para ela sair desse local de ação e ser eliminada do organismo, porque uma droga tem efeito finito, você não quer que ela passe o resto da vida dentro do organismo. E a farmacodinâmica é o contrário, é o que a droga faz com o organismo, as alterações que a molécula de droga vai fazer nas células para que você tenha uma resposta. Tá? O nome farmacodinâmica também pode ser substituído por farmacologia molecular e nós também teremos uma aula de farmacologia molecular. A fase farmacocinética, ela compreende 4 processos: absorção, distribuição, metabolismo ou biotransformação e excreção. Uma droga, um agente terapêutico, ou um alimento, tudo que você introduz no organismo, precisa passar por essas 4 fases. Então, ela tem que ser absorvida, ela precisa chegar até o sangue, ela precisa sair do sangue e ir ao local de ação, isso é distribuição. Ela precisa ser metabolizada ou biotransformada para conseguir sair do organismo e ela tem que ser excretada. Existem substâncias, poucas, que conseguem ser excretadas sem serem metabolizadas, mas são exceções. A maioria passa por processos metabólicos para poderem sair do organismo. Aqui um esquema mostrando exatamente isso. Isto aqui é o caminho de uma droga administrada por via oral. Então, você absorve do estômago, do intestino ou dos 2. Esta droga vai para o sangue, então a absorção é a passagem para o sangue. Esta droga vai circulando no sangue e vai saindo desse vaso sanguíneo e indo para os tecidos. O nome disso é distribuição. Então, distribuição é sair do sangue. Absorção é entrar no sangue. E circulando no sangue, a droga vai chegar até o fígado e no fígado ela vai ser metabolizada. Existem drogas metabolizadas em outros órgãos? Existem, mas também são exceções. A maior parte da biotransformação ou da metabolização é feita no fígado. E você excreta a droga ou pela urina, que é a maior parte da excreção que acontece, ou pelas fezes. Então, existem drogas que saem nas fezes. São em menor número do que aquelas que são excretadas pela urina, mas existem. Tá? Aqui está exemplificado com via oral, mas serve para qualquer via que não seja endovenosa. Então, você precisa absorver
para o sangue. Uma injeção intramuscular, mesma coisa. A droga vai sair do músculo e vai cair no sangue. Quando você injeta diretamente no vaso, então uma administração endovenosa ou intravenosa, mesma coisa, aí não precisa absorver. Aí você já está colocando diretamente no sangue. Que é exatamente o que está aqui. Então, a absorção, ela tem vários fatores que a alteram. O primeiro deles é a via de administração. Quanto mais barreiras você tem entre o local onde a droga foi administrada e o vaso sanguíneo, mais difícil é a absorção, mais demorada e muitas vezes mais incompleta. Obviamente, quando você não tem barreira nenhuma, que é o caso da administração intravenosa, você já tem 100% da droga no sangue. Aí você não tem absorção nenhuma. A porcentagem da droga que você administra, que chega no sangue, é chamada biodisponibilidade. Mais para frente a gente vai voltar a ela. Então, biodisponibilidade é a parte da droga que você administrou que chega no sangue. Se você injeta diretamente na veia, a biodisponibilidade da droga é 100%, porque você não está absorvendo, você já coloca direto ali. Então, a via de administração afeta a absorção e, por causa disso, afeta a biodisponibilidade também. Então, depende de quantas barreiras você coloca entre o local de administração e o vaso sanguíneo. Como assim barreiras? Membranas celulares, gordura, tecido adiposo, tá? A gente vai ver tudo isso depois. Então, existem barreiras dentro do organismo que a droga precisa vencer para chegar até o sangue. E depois a gente vai ver que ela também tem que vencer barreiras para sair do vaso sanguíneo e atuar no tecido onde você precisa que ela atue. Aqui a gente tem um esquema das principais vias de administração de drogas, mas basicamente a gente tem dois tipos de vias. As vias enterais, que são as que passam pelo tubo gastrointestinal. Então, a gente tem oral, a gente tem retal, tá? Então, vias que passam pelo tubo gastrointestinal. Alguns colocam a via sublingual dentro das enterais, mas a gente vai discutir a via sublingual daqui a pouquinho, que ela tem uma controvérsia. E as vias parenterais, que são as vias que não passam pelo tubo gastrointestinal. Então, são todos os injetáveis, drogas administradas na pele, drogas tópicas que você coloca no globo ocular, então colírios, pomadas oftálmicas, drogas que você instila na cavidade nasal, então gotas nasais, gotas auriculares que você coloca dentro do ouvido, tá? Então todas essas são formas parenterais que não passam pelo tubo gastrointestinal. A via oral é a mais importante de todas, pela quantidade de drogas que a gente tem que são usadas por essa via. Então, ela tem várias vantagens. Ela é mais conveniente, o paciente pode tomar sozinho. Ela é uma via segura, porque a quantidade de droga que vai ser absorvida, ela torna mais difícil o paciente se fazer uma overdose. Então, se ele quiser se suicidar ingerindo drogas orais, ele tem que usar uma quantidade muito grande de comprimidos, de cápsulas, de drágeas. Então, é uma via com mais segurança. E se existe uma overdose e você está querendo recuperar o paciente dessa overdose, pode haver tempo de você fazer uma lavagem estomacal, uma lavagem intestinal e tirar parte dessa droga antes que ela seja absorvida.
O contrário é verdadeiro também. Se você está numa emergência e você precisa administrar uma droga para ação imediata, você não vai usar por via oral, porque ela tem um tempo de latência para ser absorvida. Então, na hora da emergência, você não vai fazer uma droga oral. Você não tem como ter certeza absoluta de como a droga vai se comportar no organismo antes de você ver ela se comportando. Então, você tem uma variabilidade individual grande em relação à absorção por via oral. Então, o paciente tem que testar para ver como a droga se comporta no organismo dele. Você não tem como prever com muita segurança como que a droga vai ser absorvida naquele paciente. Drogas podem causar irritação gástrica por ação local, por ação direta na mucosa gástrica. E a gente tem o efeito de primeira passagem, que nós vamos ver depois o que é isso, mas é uma primeira metabolização. Como o fígado fica perto do estômago e perto do intestino, na hora que a droga é absorvida no estômago ou no intestino, ela cai no sangue e com esse sangue ela vai primeiro para o fígado, que é chamada circulação porta-hepática. Vamos ver também o esquema disso depois. Então, essa droga, antes de passar para o corpo todo no sangue e ser distribuída onde ela precisa agir, ela passa primeiro no fígado. E no fígado, parte dela é metabolizada. Então, você demora mais para distribuir a droga e você perde parte dela. Porque parte dela vai ser metabolizada no fígado antes de com o sangue circular no corpo inteiro e chegar no tecido onde você precisa que ela atue. Então essa é uma desvantagem da via oral. A passagem pelo fígado antes da distribuição. Aqui temos mais vias consideradas enterais. A via sublingual, para alguns autores, ela é enteral. Para outros autores, ela é parenteral. Por quê? Porque sob a língua, nós temos uma rede de capilares muito extensa. Tem muito vaso sanguíneo debaixo da língua. Na hora que você pega um comprimido sublingual e coloca ali, alguns autores dizem que a droga é absorvida ali, que ela passa através de membranas para cair nesses vasos, e essa é a maior quantidade de droga que você consegue colocar no vaso. Para outros autores, a maior quantidade de droga que entra nesses vasos entra por buracos que os capilares possuem. Se vocês se lembram da anatomia, da histologia, os capilares eles não são contínuos. Depois a gente vai ver também, tem um esquema disso mais para frente. Então ele tem soluções de continuidade. A parede, o endotélio do capilar, quando ele tem endotélio, ele é interrompido. Então você tem buracos no capilar por onde a droga entra direto no vaso. Então, para esses autores, na via sublingual você não tem absorção. É como a via endovenosa. Então, em vez de você furar o vaso com uma agulha e colocar lá dentro, que é a via endovenosa, sob a língua, você já tem os buracos, não precisa furar com a agulha. A droga entra. Outros autores dizem que a quantidade maior de droga que entra nesses vasos não é por esses buracos. É por uma absorção através das membranas, como seria pela via oral, por exemplo. Tá? Então existe essa controvérsia, mas o que existe de certeza é que é uma via extremamente rápida, por isso que existem muitas drogas que você usa em emergência, que são por via sublingual, porque é muito rápido o efeito. E você não passa pelo fígado antes de distribuir, tá? Porque a boca é mais longe do fígado do que o estômago e o intestino. Então ela não vai primeiro para o fígado para depois distribuir no corpo. Ela é distribuída direto. E temos a via retal, que é exatamente igual à via oral, só que você consegue utilizar em pacientes que estão vomitando em excesso. Então, se o paciente está com crises de vômito, você não consegue usar uma droga por via oral, porque ele vai vomitá-la. Pacientes que já têm irritação gástrica causada pela droga,
E pacientes que estão ou agitados ou inconscientes, um paciente psiquiátrico, crianças normalmente que estão com medo de serem do tratamento, você consegue colocar por via retal com mais facilidade. Aqui as vias parenterais, tá? Eu só coloquei duas, que é a intravenosa, que é a mais importante, e a subcutânea, que é colocada sob a pele, entre a pele e o músculo, tá? Nós temos a intradérmica, que ela vai na derme, que é uma das camadas da pele. Temos a intramuscular, que você coloca dentro do músculo. Todas elas precisam de absorção. Então, é o sangue que está irrigando esta pele e que está irrigando esse músculo que vai, aos poucos, tendo a droga absorvida, tá? Na via endovenosa, não. A via endovenosa ou intravenosa, você já coloca diretamente dentro do vaso e você tem um efeito imediato. A droga é imediatamente distribuída. Você consegue fazer por infusão lenta, onde você controla exatamente o que está entrando de droga. Então, a biodisponibilidade, como a gente já viu, é 100%. O que você injetou está dentro do sangue. Então, você tem o controle da quantidade de droga que está disponível para ser distribuída no corpo do paciente, tá? Obviamente, se você tem uma droga que está em solução oleosa, você não vai injetar no sangue, porque o sangue é água. Tá? Você não pode ficar com bolinhas, com gotículas de óleo circulando na pessoa, porque você mata ela. Então, só serve para drogas solúveis em água. Um problema importante na via endovenosa é que é irreversível. Você errou a mão, você usou uma dose maior do que deveria, uma droga a qual o paciente é alérgico, uma droga que interage negativamente com alguma droga que ele já esteja usando, você não tem como tirar a droga dali. Então, você tem que tomar outras medidas sintomáticas. Você tem que fazer algum paliativo ali até que a droga seja metabolizada e excretada. Porque uma vez que você injetou, você não tira mais. Tá? Então, via endovenosa, a gente tem essas duas vias como principais, oral e endovenosa, em termos de quantidade de medicamentos utilizados por cada uma delas. Aqui só uma comparação entre a rapidez que a gente tem para chegar com a droga até o sangue. Então, comparando as vias. A administração endovenosa ou intravenosa, ela é imediata. Olha, o tempo desde a administração é 0, você já colocou no sangue. A intramuscular é mais rápida do que a oral, ela faz um pico. E a via oral e a via subcutânea são as mais lentas, para você ter uma biodisponibilidade importante da droga. Tá? Então, quando você tem pressa para a droga agir, você usa endovenosa. Quando você tem um pouquinho menos de pressa, você faz uma injeção intramuscular. Quando você não tem pressa nenhuma, quando você já está numa manutenção de tratamento, você faz oral ou você faz subcutânea, porque vai demorar mais para você absorver e você vai absorver menos. Tá? Sempre você vai ter perda na via oral e na via subcutânea. Na intramuscular também tem um pouco de perda, só que é menos. E, obviamente, na endovenosa você não tem perda nenhuma, o que você injetou está no sangue. Bom, visto isso, vamos agora ver realmente a absorção de drogas. Então, vamos ver como ela é afetada, como ela acontece dentro do organismo e como a gente pode alterá-la. Novamente, então, o conceito de absorção é o transporte da droga do local onde você administrou para a corrente sanguínea. Então, a absorção é chegar ao sangue. E decorrente disso, a gente tem o conceito de biodisponibilidade,
que é a quantidade da droga que você administrou, que chega ao sangue em porcentagem. Quanto mais fácil a absorção, maior a biodisponibilidade. Aqui alguns fatores que interferem na absorção. Via de administração, a gente acabou de ver. Coeficiente de partição óleo-água. O que é isso? Esse coeficiente, ele compara a solubilidade da tua droga em óleo com a solubilidade da droga em água. Mas por que óleo? Porque se a droga está sendo usada em qualquer via que não seja endovenosa, ela precisa passar através das membranas para conseguir chegar no sangue. E as membranas, se vocês se lembram, elas são bicamadas lipídicas. A membrana é gordura, é lipídio. Então, ela tem que se solubilizar nas membranas para conseguir caminhar. Só que ela tem que ter também um pouco de solubilidade em água, porque dentro do estômago, dentro do intestino, o que a gente tem é água. O sangue é água. Em volta das células do tecido onde a droga vai atuar, também tem água, o líquido extracelular. Então ela tem que ser solúvel em água, o suficiente para ir se difundindo tanto dentro do tubo gastrointestinal, quanto no sangue, quanto no tecido-alvo ao redor das células, e tem que ser lipossolúvel o suficiente para passar através das membranas. Isso vamos ver melhor também daqui a pouquinho. Outro fator que interfere na absorção, a circulação no local de administração, porque você precisa que o sangue passe pelo local para ir recolhendo a droga. Então ele tem que estar circulando ali. A dose que você utilizou, óbvio. A formulação da droga, se é um comprimido, que demora mais para dissolver no estômago. Se é uma cápsula que ela abre, ela sai mais fácil. Se é um líquido. Então depende do tipo de formulação. As propriedades físico-químicas da droga, se é um ácido ou uma base, a gente já vai ver isso daqui a pouquinho. O estado físico, de novo, se é um líquido, se é um sólido, tá? O tamanho da partícula, se você tem uma molécula maior ou menor. O tipo de transporte, vamos ver daqui a pouco. Tá? Em ligação a proteínas, aqui nem é uma interferência em absorção. É mais uma interferência em distribuição, vamos ver depois. São proteínas que estão no sangue. Se bem que existem proteínas também nas próprias membranas que seguram a droga, também vamos falar disso. De qualquer forma, quando você tem a absorção, você precisa que a substância seja transportada através de membranas. Então, esse transporte pode ser de 3 tipos. O passivo, que é o mais importante em termos de quantidade, a difusão facilitada e o transporte ativo. O transporte ativo gasta energia. Os outros 2 não. Então, vamos ver um pouco melhor os 3. Bom, transporte passivo. Nós temos a difusão simples. O que é difusão simples? É esse primeiro da esquerda, essas bolinhas roxas que passam através dos lipídios da membrana. Esse amarelinho e cinza é a bicamada lipídica, que é a membrana celular. Então, essa substância é solúvel em gordura o suficiente para se diluir na membrana e ir passando. A difusão facilitada, ela é bem parecida com isso, só que a substância ela não vai passar direto pela bicamada. A substância vai se ligar a uma proteína, tá? Esses ovais aqui, os 2, são proteínas que estão na membrana. E essa proteína vai carregar a substância para dentro da célula. Tá? Então, a difusão simples, a droga passa sozinha, caminhando pela bicamada lipídica.
A difusão facilitada, a substância vai ser carregada para dentro da célula, através da membrana, por uma proteína. E o transporte ativo? O transporte ativo gasta energia, ela também passa por uma proteína. Só que são proteínas que a gente chama de bombas. Então, a proteína que vai pegar a droga lá fora e jogar para dentro, ela vai gastar energia para isso. A difusão facilitada não gasta energia. Outra coisa, o transporte passivo, seja a difusão simples, seja facilitada, a gente diz que vai a favor do gradiente de concentração. O que é gradiente de concentração? A substância passa do local onde ela está em maior quantidade para o local onde ela está em menor quantidade. Tá? Tende ao equilíbrio aqui. Então, a substância fora da célula que está em maior quantidade, ela tende a entrar por transporte passivo. Então, a substância vai de onde ela está mais concentrada para onde ela está menos concentrada, para tentar equilibrar. O transporte ativo é o contrário. Ele vai contra o gradiente de concentração. Então, a substância vai de onde ela está em menos quantidade para onde ela está em mais quantidade. Por isso que você gasta energia para fazer isso. Porque é contra a natureza, tá? O natural para as substâncias é buscarem o equilíbrio. Quando você faz o contrário, que é a substância sair de onde ela já está em pequena quantidade para ir para onde ela já está em bastante quantidade, você precisa gastar energia para isso acontecer. Então, por isso que essas proteínas que fazem o transporte ativo são chamadas bombas. Elas bombeiam a substância ao contrário do gradiente de concentração. Tá? Então, basicamente, a gente tem esses 3 tipos de transporte. Isto é um esquema que eu tirei desse site que está aqui embaixo, indicado, que mostra os transportes através de membranas. Você falou que tinha 3, olha quanto. Sim, vários desses são casos particulares daqueles 3. O transporte passivo, foi o que a gente acabou de ver, não gasta energia, é a favor do gradiente de concentração. E a gente tem a difusão passiva, que é quando a substância passa de um meio para o outro. E a gente tem a osmose, que a osmose é quando a água passa de um meio para o outro. Mas é a mesma coisa. A água vai de onde ela está em maior quantidade para onde ela está em menor. Tá? É tudo transporte passivo. Transporte ativo gasta energia, vai contra o gradiente de concentração. E a gente tem, por exemplo, bomba de sódio e potássio, bomba de cálcio. Tá? São casos particulares de transporte ativo. A difusão, como a gente acabou de ver, é o transporte passivo e é o transporte de substâncias, é o transporte de água. Para passar através de membranas por difusão simples, a gente precisa que a droga seja lipossolúvel, solúvel em óleo, porque as membranas são lipídios. A difusão facilitada, você passa a favor do gradiente, como a difusão simples, só que você precisa de uma proteína para carregar a substância, sem gastar energia, mas é uma proteína, não é uma bomba, tá? Mas é uma proteína do mesmo jeito. Aqui temos endocitose e exocitose, isso não importa pra gente em termos de drogas, porque tem muito pouca utilidade, tá? Em termos de transporte de drogas. Quando a gente fala em absorção por via oral, é fundamental que a gente estude drogas que são ácidos ou bases fracos. Por quê? Porque uma grande parte das drogas que a gente tem na terapêutica ou são ácidos fracos ou são bases fracas, tá? Então, é interessante que a gente particularize esse tipo de droga. O que acontece quando a gente coloca um ácido ou uma base fraca dentro da água? Ela se ioniza,
tá? Tanto o ácido quanto a base vão se ionizar. Mas por que dentro da água? Porque a água é o que a gente tem dentro do estômago e dentro do intestino, tá? Então você tem a ionização, tá? Quando a droga está ionizada, ou seja, quando ela tem carga, ela é solúvel em água. Ela não é solúvel em gordura e você não consegue que ela passe as membranas. Então você não tem absorção de drogas ionizadas. A quantidade de droga que está na forma não ionizada é que vai passar pelas membranas e ser absorvida, tá? Então, quanto mais ionizado o ácido ou a base, menos ele é absorvido ou ela é absorvida, se for uma base, tá? Por via oral. E a gente vai ver depois que menos distribuído também, tá? Ocorre que a gente tem diferenças de pH ao longo do tubo gastrointestinal e também do sangue. E essas diferenças de pH alteram a quantidade de droga ionizada que a gente tem. Tá? Então, uma droga ácida, no meio ácido, que é o caso do estômago, ela fica mais não ionizada ou molecular. Então, sempre é o caráter igual que faz com que exista mais droga absorvível. Drogas ácidas em meio ácido são mais moleculares, mais lipossolúveis e mais absorvidas. Ou seja, uma droga ácida é melhor absorvida no estômago, onde tem o pH ácido. Uma base fraca no estômago, ela fica mais ionizada, ou seja, ela é pior absorvida, tá? No intestino, como o pH é maior, é o contrário, uma droga básica em meio ácido, ela fica mais ionizada. Então, uma droga básica é menos absorvida do estômago. E uma droga básica no meio básico, como intestino, por exemplo, ela é melhor absorvida, tá? Então é sempre igual. Ácidos em ácidos são mais absorvidos. Básicos em básicos são mais absorvidos, tá? Melhor absorvidos. Ocorre também que a gente tem uma diferença na superfície de absorção entre o estômago e o intestino. O intestino é muito maior do que o estômago. Então, apesar de uma droga ácida no meio mais básico, que é o intestino, ela ser pior absorvida, e ela é pior absorvida, ela é mais absorvida porque dá tempo dela ser absorvida pelo tamanho do intestino. Então, o ácido, ele é melhor absorvido do estômago, só que ele é mais absorvido no intestino. Mesmo que essa absorção do intestino seja pior, mais demorada, mais complicada, pelo tempo que ele passa em contato com o intestino, porque o intestino é muito maior do que o estômago, a quantidade absorvida é maior do que a absorvida do estômago. Tá? A absorção através do intestino é mais fácil para as drogas básicas. Então, aí, ela não só é melhor absorvida no intestino, como também ela é mais absorvida em quantidade no intestino. Então, a droga básica, tranquilo. Agora, a droga ácida, vocês têm que se lembrar disso.
Apesar dela ficar mais em forma molecular no estômago e a absorção ser mais fácil, como ela fica muito menos em contato com o estômago, porque ele é menor do que com o intestino, o tamanho do intestino e o tempo que ela passa em contato com a mucosa intestinal compensam a dificuldade de absorção que ela vai ter no intestino. Porque no intestino você tem a droga ácida mais ionizada, mais solúvel em água. Então ela não vai passar pelas membranas, tá? Então aquele pouquinho que passa, o tempo que fica em contato com o intestino é suficiente para você ter uma quantidade absorvida maior do que a quantidade absorvida do estômago. Porque vejam, a gente está falando em ácido fraco e base fraca. Significa que você nunca ioniza por completo, você tem um equilíbrio entre forma ionizada e forma não ionizada. Tá? E quando você vai absorvendo a forma não ionizada, você vai formando mais, é um equilíbrio químico, tá? Então, por isso que você consegue absorver, mesmo quando você tá com uma quantidade maior ionizada. Aquele pouquinho que está na forma molecular absorve, aí mais um pouquinho é formado a partir da parte ionizada, absorve mais esse pouquinho, aí mais um pouquinho se torna molecular daquela parte grande que está ionizada e você vai absorvendo aos poucos pelo intestino novamente, porque você tem um tamanho muito maior e dá tempo da droga ficar em contato com a mucosa até ser absorvida. Aqui mais uma vez alguns fatores envolvidos na absorção. Fatores ligados ao medicamento, como a gente já viu, coeficiente de partição, óleo-água, e aí, obviamente, a lipossolubilidade para poder passar pelas membranas. Peso molecular, quanto maior, mais difícil de você absorver. Grau de ionização aqui para ácidos e bases fracos. Então, sempre lembrando, forma molecular ou não ionizada é mais lipossolúvel e mais facilmente absorvível por difusão. E, obviamente, a concentração da droga que você coloca no local de ação. Fatores ligados ao organismo, a vascularização do local, então a facilidade que o sangue tem ali de estar em contato com a droga para ser absorvida. Superfície de absorção, como a gente acabou de ver, estômago, intestino sendo diferentes pelo tamanho da superfície de absorção. E aqui a gente tem que lembrar do alimento também. Se você tem alimento dentro do estômago e dentro do intestino, a superfície de absorção diminui. Então a droga não só tem que chegar até a mucosa, como ela tem que ficar brigando com a comida que está lá dentro para ela conseguir chegar até a mucosa para ser absorvida. Então sempre alimento dentro do estômago ou do intestino retarda a absorção da substância. E a permeabilidade vascular aqui, que é justamente aquele que eu falei para vocês dos capilares, os espaços que se formam na parede do vaso, por onde a droga pode sair. Então, para a droga chegar até o sangue, a gente tem absorção, tá? Como a gente acabou de ver. Então, vamos resumir o que é mais importante na absorção. A droga tem que ser lipossolúvel para passar pelas membranas. Só que ela tem que ser um pouco hidrossolúvel também para chegar até a membrana. Porque a gente dentro do tubo gastrointestinal tem água, o sangue também é água, a pele, a maior parte dela é água. Então ela tem que difundir na água para chegar até a membrana. Mas ela tem que ser lipossolúvel para poder caminhar através da membrana e chegar dentro do vaso. E essa lipossolubilidade, quando a gente tem drogas ácidas e básicas de caráter fraco, então ácido fraco, base fraca,
você precisa ver qual é o grau de ionização. Ionizada significa com carga. E tudo que tem carga é mais solúvel em água do que em gordura. Então, droga ionizada não é absorvida, não passa por membrana. Algumas são absorvidas por transporte ativo, mas é raro. Então, passar através de membrana, a droga com carga não vai passar. Então, a porção não ionizada ou molecular tá a mesma coisa. E não ionizada e molecular é a mesma coisa. Essa forma, essa parte da droga é que vai ser absorvida. Então você tem que ver quanta droga ionizada você tem e quanta não ionizada você tem para você saber se a absorção vai ser melhor ou pior. Então no estômago, como ele é ácido, a droga ácida vai ter mais molecular. Então as drogas ácidas são melhor absorvidas no estômago. O intestino, como ele tem o pH maior, a droga ácida vai estar mais ionizada, menos molecular. Então, a absorção de drogas ácidas é pior no intestino. Drogas básicas, o contrário. Você vai do estômago, que tem o pH ácido, a droga está mais ionizada. A absorção de droga básica é pior no estômago. No intestino, como o pH é maior, a droga básica vai estar mais em forma molecular e vai ser melhor absorvida. Percebam que melhor absorvida não significa mais absorvida. As drogas todas são mais absorvidas no intestino, porque o intestino é maior, tem mais superfície de absorção e o tempo que a droga passa em contato com essa superfície é maior. Então a absorção em quantidade ela é maior do intestino. Mas se ela vai ser melhor absorvida ou pior absorvida para ácidos e bases fracas, depende do pH do meio, tá? Dessa ionização maior ou menor. Então agora vamos ver distribuição. A distribuição é a droga saindo do sangue e indo para os tecidos. Ela segue exatamente as regras da absorção. Tá? Porque, obviamente, a parede do vaso é composta de células. Então, você tem que passar através de membranas do mesmo jeito. Tudo que a gente viu para absorção vale para distribuição também. Só que a distribuição tem algumas outras coisinhas que a gente já vai ver. Isso que eu falei para vocês. Os capilares, que são os vasos menores, menos calibrosos que a gente tem no organismo, eles não têm a parede sólida. Eles têm furos, tá? E por esses furos, você consegue tirar algumas moléculas, tá? Então os capilares têm espaços entre as células que vão formando a parede e por ali você consegue que as moléculas saiam. Quais? Aquelas que cabem no buraco, tá? Então, elas vão caminhando pelas membranas dessas células, das células que formam a parede do vaso, até encontrar essas fendas. Elas caem na fenda e vão se difundindo para a célula do tecido onde você quer que haja a droga. Então, a droga vai caminhando pelas membranas das células. De que células? Das células que formam a parede dos vasos. Tá? Então, como essas membranas são lipídicas, a droga tem que se dissolver em lipídio para poder andar. Então, ela vai caminhando até chegar nos capilares, onde a molécula de droga encontra esses buracos e passa por eles. Aí ela vai cair no meio extracelular, que é a água, então ela tem que difundir na água, até chegar na célula onde ela vai agir. Aqui a gente tem uma das diferenças entre absorção e distribuição. Assim que a substância chega no sangue, seja ela droga, seja um alimento, seja o que for, qualquer substância que é externa ao organismo
imediatamente dentro do sangue, ela vai se ligar a proteínas plasmáticas. A principal delas é a albumina. Tá? Então você tem proteínas dentro do sangue, proteínas plasmáticas, que vão ligar as moléculas de droga e de qualquer outra coisa que não seja do corpo. Para quê? Para ir justamente impedir que essa substância estranha saia do sangue. O que interessa para o organismo é restringir o contato da substância estranha com os tecidos, para se proteger. Como você vai ligar na proteína, você já não consegue mais que esta substância, essa droga, por exemplo, ligada à proteína, saia por aqueles buracos que a gente viu nos capilares, porque a proteína plasmática é grande. Então, você já não consegue mais que a droga saia por esses espaços. Ou seja, a droga que você tem saindo do sangue e indo para os tecidos para fazer o efeito é uma fração muito pequena da droga que você administrou. Porque a maior parte da droga que cai no sangue fica ligada com proteínas plasmáticas. E essa fração ligada, ela não vai para os tecidos, ela não é distribuída. A fração que é distribuída e vai fazer o efeito é a fração livre, aquela que não ligou, tá? Então isso é importante. Então o organismo vai se proteger de substâncias estranhas, ligando essas substâncias a proteínas plasmáticas. Para quê? Para que esse complexo entre a proteína plasmática e a membrana de droga e a molécula de droga não consiga sair pelos espaços da parede do capilar e chegar no tecido. Por quê? Porque não cabe no buraco. A molécula de proteína plasmática é muito maior do que o buraco que a gente tem para a droga passar. Então a parte livre é distribuída e vai agir. A parte ligada a proteínas fica dentro do sangue, depois vai para o fígado, é metabolizada e vai embora. Então a dose que a gente usa da droga é muito maior do que a dose que a gente precisa para fazer o efeito. Porque a maior parte do que a gente administrou vai ficar ligada. E aqui a gente tem uma outra coisa importante. Se você dá duas drogas diferentes e uma delas se liga muito mais a proteínas plasmáticas do que a outra, essa outra que liga menos pode ser tóxica para o paciente na dose que você deu. Porque em vez dela conseguir se ligar a proteínas plasmáticas como ela deveria, a outra não deixou. Então, quando você usa duas drogas, ou mais de duas, com afinidades diferentes pelas proteínas plasmáticas, você tem que ver se precisa mudar a dose. Porque a droga que se liga menos, que tem menos afinidade, vai acabar sendo mais distribuída e fazer mais efeito. Tá? Independente da droga, isso pode ser tóxico. E tem outra coisa também, o paciente que está com deficiência de proteínas plasmáticas, paciente anêmico, paciente subnutrido, paciente que está fazendo quimioterapia do câncer. Então ele pode ter menos proteínas plasmáticas. Então nele as drogas são mais ativas, elas vão ficar em mais quantidade na forma livre, vão ser mais distribuídas, vão fazer mais efeito. Então aí pode ser que você também precise ver a dose se necessita de ajuste. Outra coisa, a gente tem barreiras no organismo que são o quê? Que são membranas celulares normais, só que elas têm por objetivo proteger órgãos ou tecidos mais nobres. Então a gente tem a barreira hematoencefálica, que vai proteger o encéfalo, e a gente tem a barreira hematoplacentária, que vai proteger a placenta. Qual é a diferença entre essas membranas e as outras? As membranas das células que vão formar essas barreiras são muito mais justapostas. Ou seja, você tem as células muito mais
encostadas umas às outras do que nos tecidos normais, do que nos outros tecidos. Então, em volta do cérebro, em volta da medula também, que aí a barreira hematoencefálica também protege a medula, e na placenta, você tem que ter a substância muito mais lipossolúvel para conseguir passar. Porque as membranas são muito mais encostadinhas, tá? Então você tem uma camada de lipídios muito mais firme do que você tem nas células normalmente. Então a substância tem que ser muito, muito, muito lipossolúvel para conseguir vencer essas barreiras. Então, quando você está grávida e vai utilizar uma droga, quanto mais lipossolúvel é essa droga, mais chance ela tem de passar para o feto e talvez intoxicá-lo. Uma droga que você precise que atue no cérebro, ela tem que ser muito mais lipossolúvel do que as drogas que agem, por exemplo, no coração, ou no estômago, ou no rim. Tá? Por quê? Porque você tem essas membranas muito mais encostadas umas às outras, e como as membranas são lipídicas, você tem ali uma camada de lipídio mais forte, tá? Então, basicamente isso, para passar as barreiras, a droga tem que estar na forma lipossolúvel, ou seja, menos ionizadas, se elas são drogas ácidos ou bases fracas, tá? E a ligação a proteínas plasmáticas, obviamente, tem que ser baixa, porque se as células estão todas encostadíssimas umas às outras, obviamente a proteína plasmática não vai conseguir passar, não vai ter espaço para ela. Então a droga tem que estar mais livre, tá? Então, barreiras. Aqui o esquema mostrando o que eu falei para vocês. Esse capilar de cima é um capilar do organismo, tá? E o de baixo é um capilar que tá irrigando a barreira hematoencefálica, tá irrigando o cérebro. Percebam, olha, que esses buraquinhos, essas fenestras, esses espaços entre as células da parede do capilar são quase que inexistentes aqui na barreira hematoencefálica. Que esse aqui de baixo. Esse amarelão que parece um ovo frito é justamente a droga. Então a droga, para passar, ela tem que estar solúvel em gordura, porque você não tem buracos na parede do vaso por onde a droga consiga sair. Ela tem que sair se dissolvendo na gordura da membrana e vai difundindo assim. Então ela tem que estar totalmente lipossolúvel. Tanto no cérebro quanto na placenta, tá? Isso daqui tá representado o cérebro, mas a barreira da placenta é igual. Que é exatamente o que tá aqui, a barreira placentária, tá? A placenta, ela não só serve de proteção nesse sentido de ter uma barreira, como ela é um órgão de metabolização também. Então, a placenta tem enzimas que metabolizam várias drogas que a grávida está utilizando. Então, muitas drogas a grávida pode usar sem perigo para o feto, porque tem enzimas na placenta que metabolizam. Agora, as drogas muito lipofílicas, muito lipossolúveis, acabam passando, tá? Então, você pode ter um risco para o feto aí maior. Finalmente, o efeito de primeira passagem. Então, vejam, o que nós vimos sobre a absorção, fatores que interferem, ionização de ácidos fracos e bases fracas, transporte através de membranas, tipos de transportes, a importância da droga ser lipossolúvel, a importância dela ter alguma solubilidade em água também para conseguir se difundir. Tudo isso vale também para a distribuição. Só que a distribuição tem quatro, na verdade, características próprias dela, além daquelas que são iguais às da absorção. Ligação à proteína plasmática, que altera a distribuição. Barreiras, que alteram a distribuição.
Efeitos de primeira passagem, que é o que a gente já falou um pouquinho, vai falar de novo agora, e redistribuição, que a gente já vai ver o que é. De resto, absorção e distribuição seguem as mesmas leis, tá? Efeitos de primeira passagem. Só existe em drogas usadas por via oral, tá? O que é isso? Como o fígado, ele é muito encostado no estômago e no intestino, na hora que você absorve uma droga do estômago ou do intestino, ela cai no sangue. Com esse sangue, ela primeiro passa pelo fígado, por uma circulação que a gente chama porta hepática. Então, você primeiro vai para o fígado, do fígado a droga é metabolizada, tá? Parte dessa droga vai embora da excreção e o resto dela sim que passa para o resto do organismo. Então, antes de circular com o sangue por todos os tecidos do corpo, ela passa primeiro do fígado e ali parte dela é metabolizada. Então, você perde parte da droga e você perde também um tempo, tá? No qual você está metabolizando ela no fígado. Então, demora mais para distribuir e a quantidade distribuída é menor. Então, você tem que levar isso em conta quando você utiliza uma droga por via oral, tá? Só por via oral isso acontece? Sim, só por via oral isso acontece. Justamente porque o estômago e o intestino são encostados no fígado. Então, a circulação porta-hepática vai pegar essa droga primeiro, antes da circulação geral. Aqui o outro esquema mostrando exatamente a mesma coisa. Então, a droga do estômago e do intestino indo primeiro para o fígado pela circulação porta-hepática, que é essa primeira flechinha vermelha aqui no meio, e depois indo para o resto do corpo. Então, do fígado para o resto do corpo. Então, metabolismo de primeira passagem ou efeitos de primeira passagem. Tá? A gente vai ver isso também na aula de biotransformação, tá? Que é justamente essa parte que foi metabolizada pelo fígado saindo da excreção. Chama ciclo enterohepático, mas isso a gente vai ver na próxima aula. Mais um esquema mostrando exatamente a mesma coisa, que é a droga entrando, sendo absorvida do estômago ou do intestino, ou dos dois, e passando primeiro pelo fígado para depois circular no resto do corpo. Então, efeitos de primeira passagem. E nós temos uma outra característica da distribuição, que não está em slide, mas ela é importante, que é a redistribuição. O que é redistribuição? A droga chegou no sangue, a parte livre, a fração que não está ligada a proteínas plasmáticas, vai sendo distribuída para o tecido. Quanto mais lipossolúvel a droga for, tá? Mais lipofílica. Lipofílica e lipossolúvel é a mesma coisa. Então, quanto mais lipofílica ela for, mais ela tem chance de ficar presa na gordura do corpo, do tecido adiposo. Então, essa droga com o sangue vai irrigando os tecidos, parte dela vai ficando presa na gordura corporal. E essa parte que fica na gordura corporal não vai para o tecido alvo, não vai fazer o efeito. Então, parte fica presa na gordura. Depois, com o tempo, o sangue vai circulando naquele tecido gorduroso e a droga que está grudada ali na gordura vai saindo aos poucos e vai redistribuindo. Ou seja, quanto mais gordo o teu paciente, mais a droga vai demorar dentro do organismo dele, porque ela vai ficar presa na gordura numa quantidade maior. Então, o efeito dela demora para acontecer
demora para a droga sair do organismo e pode ser necessário você utilizar uma dose maior de entrada no começo da administração para você ter um efeito importante. Porque senão ela fica presa na gordura e você acaba não vendo o efeito. Isso acontece com as drogas mais lipofílicas, mais lipossolúveis. Por exemplo, um anestésico geral do tipo barbitúrico. São extremamente lipofílicos esses anestésicos. Você injeta uma droga dessa num paciente gordo, ela tem que chegar no cérebro para o paciente ficar inconsciente, para ele anestesiar. Então você vai ter que dar uma dose maior do que num paciente magro. Você injetou, depois de alguns minutos o paciente vai ficar inconsciente, ele vai anestesiar. Só que como essa droga tem uma quantidade ainda circulando, que vai ficando presa na gordura, o tempo de anestesia vai ser pequeno. Então o paciente rapidamente começa a acordar outra vez. Só que como a droga está presa na gordura dele, você vai injetar mais anestésico para ele voltar a anestesiar e continuar a cirurgia. Só que depois da cirurgia, ele vai ficar bastante tempo ainda com a droga circulando nele, porque está presa na gordura, um pouquinho por vez vai saindo, vai voltando para o sangue e voltando para o cérebro. Então ele pode ficar inconsciente depois, fora também da cirurgia, tá? Então a gente tem a superficialização da anestesia, que é justamente a perda do efeito, quando a droga, em vez de circular e ir direto para o cérebro, ela vai ficando presa na gordura. E depois que a droga teria que terminar o seu efeito, ela não termina. Porque o sangue, cada vez que passa pela gordura, pega um pouquinho mais de droga e vai levando de novo para o cérebro. Então o paciente pode, depois da cirurgia, voltar a ficar inconsciente. Ou se ele não ficar inconsciente, ele vai ficar mais mole, com dificuldade de raciocínio, com mais lentidão. Tá? Então quando o paciente é mais gordo, ele corre mais risco de ter esse tipo de efeito. Porque mais droga fica presa na gordura do corpo dele, tá? Isso chama redistribuição. Tem que levar em conta isso quando a droga é muito lipossolúvel e quando o paciente é muito gordo, tá? De resto é isso. Então, de absorção e distribuição, são esses os pontos mais importantes.